brasileira, ela produz um estado de exceção permanente em relação à população negra. É uma necropolítica anti-negro no nosso país, né? Isso é resultado da nossa história de 388 anos de escravização. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Eu não digo nem abolir, declarar abolida, porque nós tivemos, após a Lei Áurea, todo um processo, vários processos concomitantes, o processo de embranquecimento da população, que é um processo que se dá não só no discurso político, mas na legislação. Nós tivemos legislação, decreto de 1890, 2 anos após a Lei Áurea, que proibia a entrada de africanos e asiáticos no Brasil, imigrantes, salvo com autorização do Congresso Nacional. A Constituição de 1934, ela é uma Constituição que prega a educação eugênica. Nós estamos falando de um racismo científico, eugenista no Brasil, em diversas áreas do conhecimento, que também interfere no sistema do direito, né, no sistema jurídico. O Código Criminal de 1890, ele dedica um capítulo inteiro para criminalizar a vadiagem e capoeiragem, por exemplo. Então, embora nós não tenhamos no Brasil um sistema de apartheid, por exemplo, como tivemos na África do Sul, nem tenhamos uma história da legislação de Crow, né, separatista explicitamente, como houve nos Estados Unidos, a nossa legislação foi, sim, também persecutória do povo negro. Você não precisa explicitar isso na legislação para que essa legislação seja direcionada à persecução do povo negro, ao encarceramento em massa do povo negro, né, e hoje ao genocídio do povo negro. Eu nem falo mais, Tagore, em genocídio da juventude negra, eu falo genocídio do povo negro. Por quê? Porque nós temos dados que demonstram que isso vai desde a mortalidade infantil, né, com a concentração de crianças negras que morrem por mortalidade infantil. Isso atinge a juventude negra, vocês viram aí nos dados do mapa da violência. Isso atinge também as mulheres negras, e isso atinge a expectativa de vida da população negra. Em todos os estados da Federação Brasileira, as pessoas negras vivem menos do que as pessoas brancas, em todos os estados. E deixa eu lhe fazer uma pergunta, então, Lívia. Por que não se ganhou essa repercussão tão grande como o caso do George Floyd? O que é que está faltando? Existe uma falta de reconhecimento de identidade no povo brasileiro? A identidade... Isso era o que eu ia acrescentar. Há diferenças, né, muito especiais aí que precisam ser observadas em relação ao povo negro e a forma como a necropolítica se dá no Brasil e se dá nos Estados Unidos, embora haja muitas semelhanças. E era justamente isso que eu vinha falando quando eu falei do pós-Lei Áurea, né? O pós-Lei Áurea, a gente passou por um processo de embranquecimento, e esse processo de embranquecimento leva a uma negação da identidade negra no Brasil. Né? Tinha-se teses, inclusive, de que era necessário embranquecer a população para que a sociedade brasileira pudesse permanecer, né? Ela tenderia a fenecer pela miscigenação, e nós temos a prova hoje viva de que isso não é uma realidade. Mas esse processo de embranquecimento se dá também com a imigração subvencionada de europeus, né? E com um processo, inclusive apoiado pelo Estado, de reconhecimento de uma falsa democracia racial no Brasil. Então, tudo isso interfere na consciência racial das pessoas negras nesse país, que demoraram muito tempo para começar a se entender enquanto um povo da diáspora africana, né? E isso tudo tem interferência na organização do movimento negro, porque boa parte das pessoas negras no Brasil ainda não tem a consciência negra, né? Eu digo que experiência de racismo, experienciar o racismo no Brasil é algo que qualquer negro passa por isso. Qualquer negro. Bastou nascer no Brasil, a gente tem uma subrepresentação em todos os espaços de poder e decisão, na imprensa, no sistema de justiça, no poder legislativo, executivo. Somos, em contrapartida, sobre-representados no sistema carcerário, nas periferias, nos subempregos, né, nas rendas médias mensais inferiores a outros grupos étnico-raciais. Mas toda essa diferença que se dá na consciência racial é que a identidade racial do povo negro não está consolidada ainda, né? Há muitas pessoas negras
que não se consideram negras, não conhecem essa história, o protagonismo também do povo negro na formação mesmo do povo brasileiro, da história do Brasil. A gente não teve uma escravização cordial em lugar nenhum do mundo, mas no Brasil muito menos. Mas os nossos livros didáticos não nos contam a nossa verdadeira história. E isso influencia decisivamente na tomada de consciência racial, porque experienciar o racismo, como eu disse, é algo comum a todos os negros no Brasil. Mas a consciência racial é quando você assume a sua identidade racial e transforma isso num instrumento político, né, de ação política para a coletividade. Então, deixa de ser algo simplesmente individual para ultrapassar as questões individuais, atingindo aí a coletividade. E é isso que falta no povo negro brasileiro, né? A gente passou por um processo de apagamento muito grande que nos leva a essa realidade hoje. Por isso, nossa reação não é uma reação como a dos Estados Unidos, por exemplo.